São mais de 15 mil livros de autoajuda publicados por ano. E são mais de 40 milhões de unidades vendidas por ano de livros desse tipo. Além disso, clichês como amor próprio, aceitação própria, autoestima, autoconhecimento, autenticidade, individualismo, tudo isso dominou a civilização do Ocidente moderno. Mas, ao mesmo tempo, por mais irônico que pareça, apenas piorou a eficiência, a produtividade e, ainda mais sério, fez com que pessoas começassem a cair em dois extremos. O primeiro deles fez pessoas acharem que existem respostas rápidas para não ter que lidar com seus pecados, de uma forma bem escapista. E o outro extremo é a ideia de que é impossível mudar. E nesse vídeo nós vamos analisar o porquê as coisas são tóxicas agora, qual a esperança para fugir dessa cultura preguiçosa, narcisista de hoje e como aplicar a solução bíblica na prática. Com certeza você já ouviu o muito ambíguo termo da tendência tóxico. E até mesmo em músicas esse termo é famoso. Isso é usado para quando uma pessoa fica chateada com uma amiga que pontuou seu pecado, essa amizade é tóxica. Se alguém não concordou comigo, ela é tóxica. Quando é estabelecida uma meta que eu tenho que alcançar todo mês no trabalho, aquele é um ambiente tóxico. Quando os pais colocam uma regra no celular, é um relacionamento tóxico. Ou quando eu preciso fazer algo que exige esforço, aquela é uma atividade tóxica. Como nós chegamos a esse ponto? A verdade é que toda essa cultura da toxicidade é, por si só, tóxica. E isso no sentido mais literal da palavra. Isso significa que esses pensamentos seculares se alastram como um veneno, tentando contaminar todas as esferas, inclusive a igreja, com alegações que soam confortáveis como uma saída fácil para não ter que exercer o autocontrole. E como resultado, até mesmo cristãos caem em ciclos de hábitos e pensamentos pecaminosos e também preguiça, procrastinação e, mais especificamente, caem na mentira antibíblica da psicologia moderna que induz pessoas a acharem que ela é escrava e fadada a nunca vencer o pecado. É o pensamento de que, se a minha personalidade é assim, não tenho como mudar. Ou eu sou assim por causa de algo que aconteceu no meu passado ou por causa da minha infância e não tem como mudar. Todas essas justificativas resultam em uma falta de ação e disciplina na santidade e obediência a Deus. E, infelizmente, isso não é exclusivo a somente uma geração, a geração Z. Pessoas de todas as idades correm o risco de cair em armadilhas como essas. E agora eu quero compartilhar algo com você, que se você entender corretamente, tem o potencial de transformar completamente a forma como você vive. E também a forma como você poderá ajudar pessoas a encontrarem a verdadeira liberdade. Se você é cristão, o poder do Espírito Santo em você te livra de todo e qualquer pecado. Ser uma nova criatura significa que você pode dominar a sua vida, colocando-a debaixo do domínio de Cristo. Enquanto o mundo fala de amor próprio, aceitação própria, a Bíblia nos fala sobre o domínio próprio. Talvez você se lembre de ter ouvido este termo na passagem bíblica de Gálatas 5, em que Paulo descreve o fruto do Espírito e, entre várias qualidades, está lá o domínio próprio. Infelizmente, quando lemos esse termo, muitas vezes temos aquela sensação de não sei exatamente o que é isso que Paulo está falando, mas eu só sei que eu não consigo alcançar isso. Mas vamos ser muito práticos aqui e eu quero te mostrar que, na realidade, você consegue. Mas vamos para uma definição. O domínio próprio é o autocontrole que exercemos sobre nós mesmos, fundamentados no poder da graça de Deus. E eu quero te recomendar um livro fantástico que me ensinou justamente essa definição e tudo que vem junto com ela, que é o livro Assuma o Controle da Sua Vida, que, como você vê aqui, eu já estou relendo. É um livro do Richard Getz e ele está com o link aqui na descrição. E você sabe que não é sempre que nós encontramos um livro que pode mudar os nossos hábitos, a nossa rotina e a nossa mentalidade. Mas esse, com certeza, é um desses livros transformadores. O Richard Getz explica da forma mais prática e bíblica como aplicar
o autocontrole cristão na nossa realidade e no nosso contexto. E algumas das coisas que o autor aborda aqui são o início da vida sob controle, o cerne da vida sob controle, a ação da vida sob controle, os desafios da vida sob controle, a mentalidade da vida sob controle e a amplitude da vida sob controle. E dentro de cada parte ele tem os capítulos que explicam de forma muito, muito prática. E eu amei também porque ele coloca formas que são fáceis de memorizar. Então, já a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso, mas, por exemplo, o acrônimo paciência, em que cada letra representa algo que vai nos ajudar a colocar em prática o autocontrole. E também tem perguntas no final do capítulo que estavam me confrontando sobre a forma como nós devemos conversar com outras pessoas, como nós devemos lidar com os problemas que nós encontramos, mas, em suma, de toda essa questão. Nós aprendemos que a resposta bíblica não é um pensamento positivo vazio, não é uma estratégia coach. Deus nos dá passos práticos para alcançar a vida que Ele planejou para nós. E essa chave é o domínio próprio. Quando nós assumimos o controle da nossa vida, ao invés de deixar o mundo ou o nosso passado, a nossa infância, os maus hábitos ditar como a nossa vida será hoje, nós podemos aprender a viver a vida em uma santidade ativa. O ponto desse livro é: assuma o controle da sua vida antes que ela assuma o controle de você. Isso é interessante porque nós seremos dominados por algo, ou pelos pecados e um estilo de vida autodestrutivo, ou pelo poder do Espírito Santo em nós. E o Richard Gans dá 4 pensamentos práticos que nós precisamos mudar para alcançar o domínio próprio. O primeiro deles é: precisamos desejar mudar nossa vida e a motivação deve vir de nós. E isso porque não deve existir comodismo com o pecado na vida cristã. Se percebemos falta de perdão ou se vemos em nós mesmos preguiça, acessos de raiva, respostas ríspidas, nós precisamos escolher mudar. A obediência a Deus vem de um profundo desejo de agradá-lo e abrir mão de justificativas e desculpas que nos mantêm a esses pecados. O segundo pensamento: somos extraordinários e únicos. Podemos exercer um impacto poderoso sobre outras pessoas. Deus nos dá dons e chamados específicos para honrarmos a Ele. Ele sabe como iremos glorificá-lo e, portanto, precisamos reconhecer o que Ele está fazendo em nossas vidas através do Espírito Santo e devemos buscar servi-lo da melhor forma. Terceiro, Deus nos encherá com seu poder à medida que buscarmos assumir o controle da vida. Ele até nos transformará em novas pessoas. E aí ele cita o versículo de 2 Coríntios 5,17 que diz: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Eu acho maravilhoso como que na palavra de Deus nós encontramos tantas motivações. E eu também amo o versículo de 1 Coríntios 10,13, em que Paulo deixa claro que porque Deus é fiel juntamente com a tentação, Ele proverá o escape. Ele nos enche com tudo que nós precisamos para viver em obediência, viver em santidade e não cair no pecado. Em outras palavras, para assumir o controle da nossa vida. Nós somos novas pessoas, nós não estamos presos ao poder do pecado. E a quarta coisa que o Gans diz: viver essa vida extraordinária requer comprometimento, esforço e prática. Só assim alcançaremos os nossos objetivos. Ao lermos a Bíblia, os objetivos de Deus para nós se tornarão os nossos objetivos. Por meio da leitura bíblica e da oração, passamos a conhecer a Deus e passamos a entender como glorificá-lo. E eu amei muito essa frase. Os objetivos de Deus para nós se tornarão os nossos objetivos. Por isso, nós precisamos nos esforçar para viver no domínio próprio e no autocontrole. Isso em 2 esferas principais. Primeiro, para nós vivermos segundo o chamado de Deus para nós, para trabalhar naquilo que redundará em maior glória a Ele e não simplesmente naquilo que nos trará mais conforto. E segundo, precisamos nos esforçar para vencer ciclos de hábitos e pensamentos pecaminosos. Não é costumeiro para nossa antiga natureza o assumir responsabilidade, prestar contas, cortar os maus hábitos, pedir perdão por palavras não pensadas que falamos, palavras que não deveriam ter sido ditas. E por isso que tudo isso requer esforço.
Rapidinho, já já o vídeo vai voltar. Mas antes eu queria compartilhar uma coisa com você. Você sabia que 64% de vocês que estão assistindo esse vídeo não são inscritos no canal? Pois é, você pode estar ajudando para que o YouTube esteja recomendando mais conteúdos como esse para mais pessoas, ajudando para que a palavra de Deus possa estar alcançando mais pessoas. Basta você dar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Tudo bem fácil, você vê aqui embaixo. Então, muito obrigada pela sua ajuda. E eu gostei muito do trecho que ele diz assim: precisamos quebrar os padrões de resposta destrutivos habituais e substituí-los pelo que é bom, certo, belo e excelente. O esforço é uma bênção de Deus para colocarmos em prática aquilo que percebemos que precisa de mudança em nossa vida. É o princípio bíblico de tirar e pôr. Tiramos aquilo que é ruim de nossa vida e colocamos aquilo que é bom. Tiramos o pecado e colocamos a santidade. Nós paramos de roubar e começamos a trabalhar. Paramos de mentir e começamos a falar a verdade, como o exemplo que o apóstolo Paulo dá. E aqui ele ainda dá os métodos. Então, como eu tinha mencionado, o termo paciência que ele usa para cada letra significar um princípio que a gente precisa aplicar. As primeiras três, o PAC, ele fala sobre como que nós podemos transformar a nossa resposta em relação aos problemas que nós encontramos em nossa vida. Que significa entender o problema, depois escolher a atitude e depois a capacidade para a resolução do problema. Pense comigo, quais foram os 3 problemas que você enfrentou recentemente? Como que foi a sua atitude em relação a eles? Agora, o que você deveria ter escolhido fazer quando você ficou sabendo de cada um? E como isso poderia ter te ajudado a encontrar uma resposta e uma solução? Esse método do Richard Gans de PAC nos ajuda a pensar corretamente sobre a situação para encontrar uma solução. Porque tudo o que acontece conosco está debaixo da perfeita e agradável vontade de Deus. Portanto, nós podemos e devemos escolher responder aos problemas segundo a vontade de Deus, identificando o problema, escolhendo a nossa atitude e encontrando a capacidade para resolvê-lo. Isso nos faria poupar muita tristeza, né? E olha só o que o Richard Gans fala. Quando se vive assim, passa-se do individualismo à vida de serviço, do egoísmo ao cuidado com os outros. Nada é um empecilho, uma vez que se tome a decisão de aceitar a liberdade, a paixão e a alegria da vida sob controle. Domínio próprio não é um alvo inalcançável nem um privilégio só de alguns cristãos experientes. Autocontrole é o estilo de vida que Deus chama cada cristão a desfrutar. E também é o segredo para nós vivermos uma vida plena. Todo o discurso de autoajuda coach é uma falsificação boba e vazia. Deus nos oferece uma verdadeira solução ao trocarmos a nossa mentalidade de vítima para o autocontrole. E isso inclui trocar as desculpinhas e as justificativas por assumir a responsabilidade. Trocar o discurso de nasci assim, cresci assim, para o Espírito Santo em mim me dá toda a força que eu preciso para vencer esses pecados. Não feche os seus olhos para a maravilha oferecida na palavra de Deus. Nós serviremos mais e melhor quando colocarmos em prática uma atitude parecida com a do Senhor Jesus. Jesus morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos ter o Espírito que nos habilita a viver com autocontrole, com santidade e domínio próprio. E eu recomendo muito mesmo esse livro. Eu tenho certeza que se você ler, colocar em prática, a sua forma de viver, o seu estilo de vida vai mudar completamente. E se você quiser entender o porquê as coisas no mundo hoje são feias, clica nesse vídeo aqui e eu espero que você tenha gostado, que esse vídeo tenha sido uma bênção na sua vida e com a graça do nosso bom Deus, nos vemos na semana que vem.